é o Finger PT, Fingerprinting Cold Subduction and Plate Tectonics Using Key Minerals, e foi financiado pela European Research Council, é um starting grant, com um valor aproximado de 2,5 milhões de euros. Eu, antes de vir para Coimbra, eu estava a fazer um pós-doc em França, em Clermont-Ferrand, já estava a trabalhar sobre a temática de utilizar alguns minerais para tentar descobrir quando é que a tectónica de placas começou a tomar a forma que hoje tem. Quando eu vim para Portugal, primeiro é muito claro que eu não tinha infraestrutura. Portugal é subfinanciado cronicamente a nível da ciência e tecnologia, e tanto eu sabia que para eu fazer o tipo de ciência que fazia lá fora eu precisava de me lançar a um voo mais alto, e isso era o RC. O RC é I Risk, I Gain, nada como tentar montar aqui um projeto um pouco arriscado, e portanto eu juntei-me a Coimbra em 2022, no verão, e nesse verão exatamente comecei logo a participar nas sessões com as áreas estratégicas, uma equipa fantástica. Foi aí que foi surgindo o projeto em si, a candidatura, e depois chuto para a frente e vamos lá, e tive sucesso e portanto correu bem e hoje estamos aqui. O nosso planeta, não é, tem esta dinâmica maravilhosa da tectónica de placas, que para a maior parte dos cidadãos passa absolutamente despercebida, mas muitas das manifestações que nós temos, quer sejam as climáticas, quer seja a biodiversidade, ela toda acaba por ser um reflexo desta dinâmica interna do nosso planeta, em que todos os dias temos nova litosfera que se está a formar e litosfera que se está a destruir. Isso faz com que nós tenhamos relevos, e se eu agora vos disser, temos relevos, temos precipitação, temos as rochas e os nutrientes a circularem à superfície do planeta e depois vão para os oceanos. E, portanto, é uma das formas de trazermos, por exemplo, nutrientes para os oceanos, e vocês sabem que a partir daí tem implicações a nível da biodiversidade. Só que, e curiosamente, nós sabemos muito pouco sobre como é que era o planeta quando ele se formou, porque devido à tectónica de placas, essas rochas têm vindo a ser destruídas ao longo do tempo. O nosso planeta tem 4,6 mil milhões de anos e, portanto, conseguem imaginar que em tanto tempo as rochas são destruídas e o registro da história do passado vai desaparecendo. Isto tem dificultado perceber efetivamente quando é que começou a surgir esta dinâmica da tectónica de placas como existe, em que é muito importante a questão da destruição da litosfera. Garantidamente já devem ter ouvido falar do Anel de Fogo do Pacífico. Estas placas que estão a mergulhar debaixo das outras dão origem a sismicidade muito significativa e um vulcanismo muito importante. Isto é fundamental para o funcionamento do nosso planeta. E, portanto, eu decidi, através de uma nova abordagem, através de minerais que nós encontramos nos rios, nas praias, utilizar esses minerais para tentar dizer qualquer coisa sobre as rochas a partir das quais elas derivaram. Os minerais são pequeninos, portanto nós temos que utilizar a microscopia eletrónica de varrimento para estudar, em parte, o tipo de minerais que são, as texturas que eles têm, e aqui neste laboratório, que é o GeoCronos, fazemos a análise da composição elementos traço destes minerais. É estudar a composição química de certos minerais, nomeadamente e no projeto o rútil, a titanite e a granada, que são 3 minerais que nós encontramos nos sedimentos, estudar informações que eles contêm dentro deles, nomeadamente outros minerais que eles aprisionam quando estão a crescer, e a partir da conjugação dessa composição química e dessas inclusões minerais, desenvolver ferramentas para determinar a pressão e a temperatura a que esses minerais se formaram. Porque quando nós temos uma rocha, e uma rocha em que os minerais se formaram todos em equilíbrio, eu consigo, através da composição química dos vários minerais, descobrir a pressão e a temperatura a que eles formaram. Formaram-se a grandes pressões no interior da Terra, a baixas pressões mais à superfície, a maiores temperaturas ou menores. O problema é quando nós pegamos num mineral que estava nessa rocha, fazemos erosão da rocha, ele sai desta rocha, passa a ser um detrito e é transportado pelos rios para o mar. Esse grão deixa de ter os outros grãos com os quais estava em equilíbrio. Então esse é o grande desafio deste projeto, que é nós pegarmos nesse grão da areia e, a partir apenas da informação que ele contém em si, determinarmos a pressão e a temperatura que ele se formou na rocha de origem. Porque essa é que é a informação fundamental para eu saber se há 2 mil milhões, se há 1,5 mil milhões, nós tínhamos condições de pressão elevadas e temperaturas baixas, que são aquelas que nós encontramos nas zonas de subducção em certos locais do planeta hoje em dia. Tenho um aluno de doutoramento, um pós-doc que
tem um projeto em colaboração com o Finger PT e ainda estou à espera de recrutar mais membros da equipa, nomeadamente um técnico para a microscopia eletrónica de varrimento. Tenho uma pessoa que me está a ajudar com a gestão, que é absolutamente fundamental, mas também é da área das ciências da educação e, portanto, abrir toda uma perspectiva que eu também queria trazer para o projeto, que é uma aplicação para a sociedade e, neste caso, focando muito particularmente na educação. Portanto, essa pessoa vai fazer essa ponte na criação de recursos didáticos, quer seja para ensino secundário, quer seja para o ensino universitário. Eu vou estar a trabalhar com outros investigadores internacionais, nomeadamente italianos na Universidade de Pavia, com um investigador no Canadá, que me vai ajudar numa parte importante da amostragem, e com um investigador que está em França, numa parte que é mais desafiadora do projeto, que é experimental. Vou também ter essa possibilidade de expandir e manter algumas das colaborações que tinha e, portanto, dar uma dimensão extra aqui à Universidade de Coimbra, que acho que também é muito importante, tanto para o projeto, para mim, para a equipa, mas também para a Universidade.